Pessoal, hoje é um dia triste da história brasileira, né? Isso aqui vai entrar para a história sendo um dos momentos mais marcantes da democracia brasileira do ponto de vista negativo. Eu estou assistindo e acompanhando o julgamento do Bolsonaro e no meio do caminho eu estou fazendo os vídeos aqui para vocês. É um verdadeiro show de horrores. O ministro Supremo, Alexandre de Moraes, ficou as 2 primeiras horas só rebatendo as críticas que ele recebe por um julgamento parcial. Enquanto que o ministro Luiz Fux deu 5 minutos, já fez o clima esquentar e pegar fogo. Já rebateu o ministro Alexandre de Moraes, abriu divergência logo nos primeiros 5 minutos e escancarou, né, o que o Supremo Tribunal Federal quer fazer com você. Ele quer justificar para você que é democracia você não poder escolher o seu candidato. Você não votar no candidato que você quer. Ele escancarou que, a depender do que você fala, você pode ser considerado um golpista e pegar 40 ou mais anos de cadeia. É uma vergonha, é escancarado o que está acontecendo. Hoje no Brasil, nós vamos fazer o acompanhamento. Se você está preocupado com o que está rolando no julgamento do Bolsonaro, eu estou aqui para te explicar tudo isso. Então, antes de mais nada, eu peço a você que curta, compartilha, manda esse editorial para o maior número de pessoas o possível. Se não é inscrito e está buscando informações com relevância, esse canal foi feito especialmente para você, tá bom? Mas bora entender tudo que está acontecendo, vamos falar sobre a política na veia, a política da forma que ela é, porque o que está acontecendo hoje no tribunal é política, não é direito. É simples assim. Vou começar falando sobre a primeira matéria da Folha de São Paulo. Moraes usa as 2 primeiras horas para rebater críticas e pavimentar o voto pela condenação de Bolsonaro. Faz cara de surpresa? Faz, achei que ele poderia absolver? Lógico que não. Todo mundo sabe que o Bolsonaro já está condenado desde o dia em que ele venceu a eleição em 2018. A partir de lá ele já estava condenado. Ninguém tem dúvidas disso. Só precisavam do momento certo. Demorou, mas é exatamente o caminho que todo mundo sabia que chegaria, porque isso aqui é a República das Bananas. Segundo essa matéria da Folha de São Paulo, o ministro relator Alexandre de Moraes, além de ter negado todas as questões preliminares da defesa, o que é uma aberração, faz uma exposição cronológica em que já deixou claro que irá imputar a Jair Bolsonaro a liderança de uma organização criminosa. O ministro também rebateu importantes teses dos críticos da acusação, não só dos advogados de defesa, mas de todos os críticos, da sociedade brasileira inteira. Cá entre nós, vamos ser sinceros demais aqui, e isso é um perigo na República das Bananas. Um juiz que realmente é imparcial, ele precisa perder 2 horas rebatendo críticos. Peraí, se um juiz é imparcial e todo mundo sabe disso, não tem críticas não, meu amigo. Se o juiz é imparcial, um juiz que nunca teve envolvimento com política, que nunca teve nada a ver com quem ele está julgando, era simples, ele estaria julgando, ele estaria dando o voto dele e ninguém ia questionar nada. Se todo mundo está rebatendo, está falando em críticas, está falando em perseguição judicial, e o juiz precisa tirar 2 horas do seu voto só para justificar e rebater, do tipo, estão falando isso, mas não é assim. Ou seja, já mostra algo errado aqui nesse julgamento. Então, se ele precisa perder 2 horas para justificar que ele não é imparcial, cá entre nós, é bem provável que ele seja parcial. Porque se a imparcialidade é latente, ninguém questiona. Ninguém nunca questionará. É igual o caso do Sérgio Moro, né? Todo mundo questionava a parcialidade dele em relação ao Lula. O que acabou no final? Não é isso? Mas vamos lá. O advogado do Bolsonaro fez uma brilhante atuação. E aqui, nas preliminares, ele falou que é o processo. É um processo nulo, cheio de vícios, do começo ao fim. Em qualquer democracia séria, em qualquer país sério, esse processo já nasceria morto,
porque até a competência desse processo já está errada. Olha o que disse o advogado do Bolsonaro neste caso aqui. Não, o processo está cheio de vícios. Cerceamento de defesa, ele está cheio de vícios. O processo é nulo do começo ao fim. Isso eu não abro mão de dizer. Mas os senhores não apontaram a perseguição política. Não, a gente aponta. Ó, esse pedaço é bom. Ah, mas vocês não apontaram a perseguição política. A perseguição política desse processo é aquilo que a gente chama, sabe, de prova em conteste, né? Ou seja, a própria situação torna isso um fato incontroverso. Todo mundo vê a perseguição política. Moraes odeia Bolsonaro e Bolsonaro odeia Moraes. Você não precisa de mais nada disso. Eles declaram abertamente isso. E aí não tem que ser nem um pouquinho conhecedor, não tem que ser mestre em direito para entender isso. Mas o advogado do Bolsonaro deu a resposta, sabe, impecável para isso. Ah, você não demonstrou a questão política. Ele é advogado. Ele não é político. Apontou as nulidades do processo. Mas perseguição política não. A nulidade do processo, nós somos advogados, nós não somos políticos. As nulidades do processo estão colocadas. A que título essas nulidades existem ali? Aí é uma digressão, uma interpretação de cada um. Mas que elas existem, existem. Cerceamento de defesa, ausência de imparcialidade objetiva, incompetência do tribunal, incompetência da turma, ausência de prevenção do relator. Então nós temos ali diversas nulidades que estão colocadas. Esse processo é nulo do começo ao fim. Não, o processo é nulo do começo ao fim. E é tudo aquilo que eu já venho falando para vocês. Olha, o processo tem nulidades quanto à competência, o processo tem nulidades quanto à defesa. Isso aí, eu deixei claro. Agora, o ministro, em vez de apresentar, se debruçar sobre tudo aquilo que foi apresentado, cara, ele meio que manda uma ameaça para os advogados. Ele diz, olha, isso aqui que vocês estão falando é quase que uma má-fé. Dá só uma olhada aqui nesta publicação, matéria do Metrópolis, né? Com o voto do relator, do caso, o ministro Alexandre de Moraes, a primeira turma do Supremo reiniciou o julgamento. O Moraes disse que a defesa, ao questionar a delação do Mauro Cid, beira a má-fé. Lembra o que o ministro já fez quando ele reconheceu má-fé? Aplicou uma multa de 22 milhões contra o PL. Dá uma olhada. As defesas, inicialmente, é importante pontuar, insistem, eu diria, que confundem os 8 primeiros depoimentos dados sucessivamente em 28 de agosto de 2023 com 8 delações contraditórias. Isso foi... Vamos lá, 8 depoimentos, eu não posso confundir com 8 delações. Na visão do Alexandre de Moraes, o Mauro Cid deu 8 depoimentos diferentes. Mas é uma delação só. É que ela foi fragmentada. Pelo amor de Deus. É óbvio que a defesa vai explorar esse argumento de que cada depoimento, ele se fraciona e cria uma nova apresentação dos fatos do Mauro Cid que se contradizem. O próprio ministro Fux disse isso. Num julgamento sério, cá entre nós, jamais um voto como o do ministro aqui poderia ser levado a sério. Reiteradamente dito aqui, como se fosse uma verdade, isso, com todo respeito, beira a litigância de má-fé, isso beira a litigância de má-fé, dizer que os 8 primeiros depoimentos foram 8 delações contraditórias. Ou beira o total desconhecimento dos autos, não leram os autos, ou beira litigância de má-fé. Porque basta a leitura da colaboração premiada para verificar que, por uma estratégia de investigação, essa estratégia pode ser mais correta ou menos correta, mas por uma estratégia de investigação, a Polícia Federal resolveu, ao invés de um grande depoimento único no dia 28 de agosto de 2023, resolveu fracioná-lo em 8 depoimentos, porque eram 8 fatos diversos. 8 fatos diversos? É óbvio que a defesa vai explorar isso, né? Outro ponto. A defesa do general Heleno incomodou muito o Alexandre de Moraes. Porque o advogado do general Heleno falou e deu repercussão, porque a própria mídia questionou isso, como pode a acusação
realizar 50 perguntas, enquanto que o juiz, que tem que estar lá para julgar e não para acusar, faz 300 perguntas. Ora. É lógico que incomodou. E aí teve que abrir um espaço só para questionar isso. É como eu disse, o ministro, o juiz, está sendo julgado aqui porque ele teve que se defender o tempo inteiro. E se isso acontece, é porque tem algo muito esquisito nessa história. Como afasto a nulidade arguída? Como afasto a nulidade arguída pela defesa de Augusto Heleno Ribeiro Pereira de violação ao sistema acusatório. O ministro Flávio, o sistema acusatório no Brasil foi transformado num guarda-chuva para todas as alegações. Se confunde a privatividade da ação penal pública consagrada constitucionalmente no artigo 129, inciso 1º, que significa que só o Ministério Público pode promover a ação penal pública, se confunde essa desvinculação entre judiciário, polícia e Ministério Público, isso é o sistema acusatório, se confunde com a necessária, legal e prevista na jurisprudência do Supremo participação do juiz na instrução processual penal. Participação do juiz na instrução processual penal? Tudo bem. O que o advogado argumentou aqui foi a participação do juiz na acusação. Peraí, pode o juiz participar da instrução? Claro. Mas pode o juiz ser muito mais ativo para a acusação do que a própria acusação? Opa, a gente foi acender um alerta aqui e o advogado está certinho em argumentar essa nulidade. Então foi um trabalho brilhante do advogado. É claro que não cabe ao juiz fazer um papel de acusador. Não, e aqui é óbvio, não te levanta suspeitas? Quando a gente está falando em uma acusação, a própria acusação só fez 50 e poucas perguntas, enquanto que o juiz fez mais de 300, todas no sentido de acusar os réus, buscando fatos e provas que nem a acusação tinha citado, mas a defesa busca esses fatos, o juiz busca esses fatos contra os réus. A parcialidade está escancarada. Quer outro exemplo? Vamos lembrar disso aqui? Julgamento. Slides de Moraes, o ministro mostram slides, de Bolsonaro como líder da organização terrorista. Um slide, um PowerPoint, olha isso. Para quem acompanhou o julgamento, e a votação da Lava Jato, deve lembrar disso aqui, Lembra disso? O PowerPoint do Deltan Dallagnol, que mostrava todos os crimes, todas as decisões, depoimentos, reação, direcionados a Lula. Lembra disso? Isso aqui foi parte da Lava Jato. E o que aconteceu? Por causa desse PowerPoint, a justiça condenou o Deltan Dallagnol em pagar em R$135 mil de indenização por danos morais ao Lula. Por causa desse PowerPoint. Mas agora, não é o Ministério Público que apresenta o PowerPoint de acusação? É o próprio julgador? É o próprio juiz? Tá esquisito para você ou tá tudo bem? Agora, o que deu um certo alento e que chamou muita atenção foi a atuação do ministro Luiz Fux. Olha só, o Fux já começou rebatendo o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes. O Fux diz que não vai aceitar interferência no voto dele, não. E o Moraes e o Flávio Dino rebateram na hora. Olha só, segundo essa matéria da Revista Oeste, o julgamento do Bolsonaro gerou um climão bem tenso entre os ministros Luiz Fux e Alexandre de Moraes e Flávio Dino. Além do Bolsonaro, outros 7 réus também respondem. Tudo começou quando Flávio Dino encerrou uma interrupção feita durante o voto do Alexandre de Moraes. Na sequência, o Fux lembrou o Cristiano Zanin, que é o presidente do colegiado ali,
o seguinte, abre aspas, peraí, a gente combinou aqui na salinha ao lado que ninguém ia ficar interferindo no voto do outro. Ninguém ia ficar nem ajudando, nem atrapalhando, que ninguém ia ficar interferindo. E aí eu queria que comigo isso aqui desse certo e ninguém interferisse no meu voto. Porque o Flávio Dino já está aí ajudando o Moraes no julgamento dele. Ou seja, gerou aquele climão, foi aquela puxada de orelha pesada em cima do ministro Alexandre de Moraes. E você achou que eu ia deixar sem esse trecho aqui para vocês? Mas jamais, né? Assiste aqui. Correndo. Só uma questão de ordem antecedente da explicação de Vossa Excelência. Senhor presidente, conforme nós combinamos naquela sala, aqui do lado, Pois não, ministro Fux. os ministros votariam direto sem intervenções de outros colegas. Muito embora foi muito própria essa intervenção do ministro Flávio Dino, mas eu gostaria de cumprir aquilo que nós combinamos no momento em que eu votar. É que, nesse caso, houve autorização do relator? Não, sim. Presidente, eu concedo a parte normalmente, presidente. Mas eu não vou conceder conforme nós combinamos lá na sala, porque o voto muito extenso, a gente perde o fio da meada, principalmente quando eventualmente a gente apresenta uma certa discordância. Mas essa parte foi pedido a mim, não a Vossa Excelência. Não, eu sei, eu me lembrei do que nós combinamos. E eu tranquilizo. E aí você viu a arrogância, né? Mas foi pedido, foi para mim, não foi para você. Não a Vossa Excelência. Ministro Fux, que eu não pedirei de Vossa Excelência. Pode dormir em paz. Estava ocorrendo. Pois é, esse momento aqui gerou um clima tenso ali entre eles, né? Mas não foi o primeiro, não. O Fux também já apresentou uma divergência logo no começo. 5 minutos que o Moraes começou a falar, o Fux já apresentou ali sinais de que vai dar divergência das questões preliminares. Enquanto o Moraes estava falando, né? Estava dando ali, né? O rebatimento das defesas, questionando as preliminares. Tá, só para você entender o que são preliminares. Existem 2 coisas no processo. Presta atenção que é aula de direito grátis aqui para você. Existem 2 coisas no processo. O mérito e as preliminares. O que é o mérito? O cara deu o golpe mesmo, ele atuou daquela forma, isso é mérito. Ou seja, prova o ato. O que são as preliminares? As questões do processo. Por exemplo, se eu entrar com um processo hoje, sei lá, para o meu vizinho julgar, mas sem entrar no tribunal, eu estou no lugar incompetente. Então, questões como incompetência, questão como imparcialidade, eu alego isso em preliminar. Então, eu vou julgar tudo isso, se o processo está prescrito, se não está prescrito, tudo em sede de preliminar. Muito antes de começar a discutir se teve golpe ou não teve golpe, o processo é nulo, o processo tem falhas, a delação do Mauro Cid é mentirosa, tem falhas, houve pressão, não houve. Ou seja, eu não vou falar nada de golpe, eu vou falar de processo nulo, e tinha muito. E aí o ministro Alexandre de Moraes começou a falar que não era nulo, que ele não é imparcial, e logo de cara o Luiz Fux já falou, opa, pera aí que não é bem assim não, que eu tô vendo nulidades, eu estou vendo questões aqui que a defesa está certa. Ou seja, logo no comecinho, o Fux já rebateu, né? E aí, como eu disse, não foi o primeiro momento. Olha essa publicação aqui também, do Thomas, né? Pega fogo. No meio da sessão do julgamento, o ministro Luiz Fux joga um balde de água fria na farsa de Moraes e anuncia que mantém a divergência nas questões preliminares. Ele reafirma com coerência sua posição corajosa de ter sido o único a votar contra essa palhaçada desde o início. Eu vou colocar aqui para vocês o momento em que o Fux chega aqui e fala, opa, pera aí que tem coisa errada nessa história aqui. Dá uma olhada nesse trecho aqui e acompanha comigo. Presidente, só apenas pela ordem. Por favor. Vossa Excelência está votando as preliminares, eu vou me reservar o direito de voltar a elas na oportunidade em que eu vou votar. Porque desde o recebimento da denúncia, por uma questão de coerência, eu sempre ressalvei ter vencido nessas posições. Sorte que eu vou voltar a essa, muito embora, assim como Vossa Excelência votando direto, eu também vou votar direto, mas vou abordar também as questões preliminares.
Obrigado, presidente. Não, obrigado, ministro Fux. Só constatando, todas essas preliminares até agora que eu me referi, todas foram votadas por unanimidade, inclusive com o voto de Vossa Excelência. Essa que me referi, vou me referir... No recebimento da denúncia. No recebimento da denúncia, exato. Estamos em julgamento. Cara, ele deu uma lapada. Então, foi para recebimento da denúncia, não foi que eu votei? Foi recebimento da denúncia. Pois é. A gente já está em julgamento, agora já é julgamento. Não sei se você viu isso. Preliminar de incompetência do Supremo Tribunal Federal e, subsidiariamente, incompetência da primeira turma para processamento e julgamento, também foi afastada no momento do recebimento da denúncia por maioria de votos. Essa por maioria de votos, vencido o eminente ministro Luiz Fux, que entendia que deveria ser competência do plenário do Supremo Tribunal Federal. Pois é. São vários argumentos. Primeiro, nem deveria ser o STF. O Bolsonaro não é presidente mais, é ex-presidente. Deveria ter ido para a primeira instância, igual foi o caso do mensalão lá da Lava Jato. Ah, mas não, é porque aqui tem um deputado envolvido. Gente, cá entre nós, o que tinha de gente da política, tinha ministro, né? Não do STF, ministro de governo, tinha deputados, senadores, todos embrenhados no mesmo processo da Lava Jato. E onde que o Lula foi julgado? Pelo STF? Ou por um juiz de primeira instância federal? Porque aqui com o Bolsonaro é diferente. Então, assim, a incompetência, primeiro, que não deveria ter sido julgado no STF. A segunda incompetência é que não deveria ter sido julgado pela primeira turma só indicada por petistas, né? Para começar aí. Então, assim, ainda vai dar muito pano para manga, a gente vai estar acompanhando todo esse processo aí. Agora, a hora que entrou na questão de mérito, lembra que eu te expliquei? Primeiro é mérito, depois, primeiro é preliminar, depois é mérito. A hora que entrou na questão do mérito, é onde apresenta provas. Todo o processo, todo o voto do Moraes é baseado em cima de falas do Bolsonaro. Falas. Coisas que ele disse em live, em discurso, em coisas que o general Heleno falou. Tá, dá uma olhada. Matéria da Folha de São Paulo. Moraes diz que o discurso de Bolsonaro invocado pelas Forças Armadas era o mesmo dos presos de 8 de janeiro. Esse processo inteiro, mas não tem nada. O Joel Pinheiro já falou, um monte de gente já falou, mas não tem assim nem um fiozinho de cabelo que liga o Bolsonaro aos presos do 8 de janeiro. E aí eles falam em operação armada. Peraí. Quando? Violenta? Como? Não existe um fio de cabelo que liga o 8 de janeiro ao Bolsonaro. O Joel Pinheiro já falou, o Mairovitch já falou isso. E aí, como que eles fizeram esse malabarismo para tentar falar que o 8 de janeiro é golpismo? Não, o discurso era o mesmo. Me poupe. O que diz o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigindo ao réu Augusto Heleno. Nas andanças por aí, eu vejo brilhar os olhos do ministro Augusto Heleno para ver a sua pátria tomada pelas cores verdes e amarelas. E tem gente incomodada com isso, quer destruir isso, usando as armas da democracia. O povo não vai permitir isso. O povo não vai permitir isso. E digo a vocês que o meu exército é o povo brasileiro. E continuou. Digo a vocês, o meu exército é o povo brasileiro. Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. Onde as Forças Armadas não acolheu o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. Esse é o ponto-chave da prova que liga esse discurso, que liga o Bolsonaro ao 8 de janeiro. Tá bom, né? Onde as Forças Armadas não acolheram o chamamento do povo, o povo perdeu sua liberdade. Então, já que o Bolsonaro falou isso, tá dado o golpe. Uau! No Brasil, toda vez que as Forças Armadas acolheram o chamamento de um grupo político
que se diz representante do povo, nós tivemos um golpe. Pronto, então. Bolsonaro falou, todavia, as Forças Armadas não acolherem o povo perde a liberdade. E o Alexandre Moraes fala, toda vez que um grupo político, né, clama as Forças Armadas e as Forças Armadas ouvem, temos um golpe. Então, aconteceu o golpe. Tá certo. Um estado de exceção, uma ditadura. Aqui já mostrava claramente o andamento dos atos executórios do golpe de Estado. Então, esta fala é suficiente para mostrar os atos executórios do golpe de Estado. Então, por causa deste discurso, o Bolsonaro executou um golpe de Estado, todo mundo executou um golpe de Estado. Eu vi um caso, né, onde o Janot, ele pegou uma arma, foi até o plenário do STF, armado, para matar o Gilmar Mendes e desistiu. E ele não respondeu por homicídio. Ele desistiu, ele não fez nada. Mas ele foi com a arma lá. Agora o Bolsonaro falou, e já estamos aqui diante da execução do golpe de Estado. O Bolsonaro fez um discurso. Estamos diante da execução do golpe de Estado. Espera aí, Moraes relembra a frase de Bolsonaro: só saio preso, morto ou vitorioso. Escuta. Ameaçando, não pela primeira vez e lamentavelmente não pela última vez, o livre funcionamento do Poder Judiciário. E ainda afirmou o réu: não participaria de uma farsa como essa patrocinada pelo Tribunal Superior Eleitoral. E disse em entrevista, atacando os integrantes do Judiciário: só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. Só saio preso, morto ou com a vitória. Quero dizer aos canalhas que eu nunca serei preso. O líder do grupo criminoso deixa claro aqui, de viva voz, de forma pública para toda a sociedade, que jamais aceitaria uma derrota nas urnas, uma derrota democrática nas eleições, que jamais aceitaria ou cumpriria a vontade popular. Peraí. Se eu tenho um caso onde eles falam, a polícia vai prender o sujeito, e o sujeito diz, eu não vou ser preso, ele praticou a obstrução da justiça? Porque aqui o que ele está falando é, não, o Bolsonaro deixa claro, de voz pública, que não aceitaria o resultado. Tá, isso é golpe. É sério, vocês vão usar esse argumento para tirar o cara mais popular da política brasileira, mandar esse cara para cadeia por causa das falas dele? Recado ameaçando, não pela primeira vez e lamentavelmente não pela última vez, o livre funcionamento do Poder Judiciário. Ameaçando, né, com suas falas, o livre funcionamento, o livre exercício do Poder Judiciário, e isso, na visão deles, foi o golpe. Teve um momento em que o advogado Bolsonaro disse o seguinte, olha, se o julgamento do Bolsonaro fosse jurídico, Bolsonaro não tem como ser condenado. Resumindo, Bolsonaro vai ser condenado. Você entendeu o que eu quis dizer aqui agora? Se o julgamento fosse jurídico, só jurídico, analisando leis, Constituição, normas de direito processual, não tem como Bolsonaro ser condenado. Agora, se o ponto político, se as questões jurídicas, políticas, da inimizade, da questão política, do Bolsonaro voltar ao poder e incomodar o sistema, estiver em peso, Bolsonaro vai ser condenado. É o que diz o advogado do Bolsonaro. E na sua visão, Bolsonaro vai ser ou não condenado? Coloca no comentário. Eu quero saber, tá bom?
Obrigado, meu amigo e minha amiga. Fique com Deus. A gente volta, tá? Continuando a análise sobre tudo isso que está acontecendo em relação ao Bolsonaro. Líderes militares pedem ao STF que Bolsonaro não seja preso em quartel. Pois é. Querem mandar o Bolsonaro para Papuda. Simples assim. Muito obrigado pela confiança, pela credibilidade de ter acompanhado mais um editorial com a gente. Lembrando a vocês, tá na descrição aqui e tá aqui na publicação, caso, né, vocês queiram fazer a cédula uruguaia, ter um plano B em relação ao Brasil, clica na descrição aqui ou entre em contato. A gente está aqui para te ajudar. Grande abraço.